Olá, professor, aqui é a Aline e eu vim explicar um pouco sobre o código que a gente fez para resolver a questão, conforme já foi explicado pela Maria Luísa. E esse é o nosso código, e o que ele faz? Ele cria 3 threads e inicializa 3 variáveis como 0. Cada variável vai ser para cada uma das threads. Aqui, a gente dá um init no mutex, que foi criado aqui, juntamente com uma variável global buffer, que começa zerada. Então, a gente cria as 3 threads, e aí, para cada uma delas, a gente passa o endereço da função, que é essa função incrementa buffer, que tá bem aqui. E passa também as variáveis que eu comentei, né, que era uma variável para cada thread. Tá bom, agora a gente dá um join em cada uma das threads, e então elas vão começar a executar essa função que foi passada por endereço ali. O que essa função faz? Cada thread, na verdade, vai receber uma variável, que é essa que foi inicializada como 0, e a gente vai utilizar ela para fazer o que o exercício pede, de incrementar o buffer até ele dar 24. Mas ele tem que dar 24 para todas as threads. Então, o ideal é que cada uma delas, né, faça o incremento 8 vezes, porque 8 vezes 3 dá 24. Então, aqui, enquanto o buffer for menor que 24, o buffer que é a variável global, a gente dá um lock no mutex para só essa thread mexer no buffer, e aí avalia realmente se o buffer já está tudo certo. Se o buffer permitir, né, ser incrementado, que a gente não quer que ele passe de 24, a gente vem aqui, incrementa, printa, né, qual o processo que incrementou, qual o thread, qual o valor do buffer, e dá um unlock no mutex. Depois a gente aumenta essa variável que foi passada por parâmetro. Essa variável representa o número de vezes que o buffer foi aumentado, né, foi incrementado por uma thread específica. Então, quando eu estiver na thread 1, por exemplo, chegar aqui nessa função, aumentei o buffer, tal, agora eu aumento a minha variável para poder saber quantas vezes eu aumentei o buffer. E aqui no final, depois do buffer já ser 24, a gente diz quantas vezes cada thread incrementou o buffer, com base nessa variável que eu falei. Se por algum acaso o buffer já for maior que 24, maior ou igual a 24, a gente dá um unlock no mutex e dá um break, porque aí não tem mais o que fazer. Esse sleep aqui é feito para todas as threads terem uma quantidade igual, né, semelhante de incrementos do buffer. Vamos compilar agora o código para poder rodar, testar. Bom, aqui a gente pode verificar que o buffer foi incrementado de 1 a 24, conforme o enunciado pedia. E aqui a gente tem os valores das threads que estão incrementando, dos processos e tal. Por fim, a gente tem quantas vezes cada thread incrementou o buffer, e deu 8 para cada um, então ficou bem equilibrado. E o buffer foi acessado 24 vezes, igual o enunciado pedia.